Na reflexão do dia hoje, eu queria falar um pouquinho, novamente, eu sempre tenho tratado desse tema no YouTube, né? A questão da guerra semântica, a guerra de linguagem. Quando você vê, geralmente, o pensamento revolucionário, e as pessoas são geralmente engolidas por esse pensamento nas faculdades, nas universidades e também na escola, através do ensino fundamental muito fragilizado, também do ensino médio, e vai passando ideias muito enviesada, perdão, por uma por um viés marxista, né? Por um revisionismo histórico marxista, e as pessoas elas ficam totalmente com aquela cabeça, quase que uma lavagem cerebral, se não uma coisa até pior do que isso algumas vezes. E elas não conseguem, às vezes, processar e refletir de forma profunda algumas questões. Apenas vão reproduzindo coisas, igual um papagaio, né? E quando vai tratar sobre um tema, sobre algum assunto, geralmente, tanto nas redes sociais como pessoalmente, a primeira coisa que acontece são as reações apaixonadas. Por exemplo, alguém fala algo que eu não concordo, eu já vou reagir com raiva e querendo brigar. Eu tive várias experiências ao longo do meu tempo de missão, e tenho tido, dessas reações gatilho. Por exemplo, eu preguei em uma comunidade aqui, e eu estava falando sobre o sacramento da confissão para os jovens. E foi que a jovem fez quando terminou a pregação. Ela foi perguntar por que a Igreja Católica tinha tanto preconceito contra as religiões afro. Se ela queria ser mais que as outras e por que maltratou tanto ao longo da história elas. E não tinha nada a ver com o tema, não tinha nada a ver com o assunto. E eu perguntei, irmã, você é católica? Ela, sou. E eu, com toda a paciência do mundo, mesmo sem tê-la, fui explicar todo o contexto, que não era bem o que ela estava dizendo. Várias outras vezes, já me deparei com situações onde as pessoas, elas apenas reproduzem, né, frases, jargões. As pessoas estão com polarização, palavras feitas. Quando a gente só diz palavras feitas sem saber nem o que está dizendo, nem o que é, tipo, fulano está com um discurso de ódio, fulano está com preconceito, fulano tem que ter empatia. Às vezes são palavras bonitas e às vezes são palavras feias e pesadas. E a pessoa que está reproduzindo essas palavras nem sabe o significado das palavras feias nem bonitas, apenas sai reproduzindo, como um papagaio adestrado. Isso é ruim, porque nós somos filhos de Deus e devemos usar a inteligência. Temos uma afetividade, os sentimentos, as paixões, as emoções, isso é importante, mas nós também temos a nossa inteligência. Nós não somos bichos que, diante de um assunto, de uma conversa, a gente vai reagir dando gritos, coices, reações malucas, histéricas. Não. Nós somos irmãos. Devemos conversar de forma civilizada, tranquila, serena. Senão fica um monte de louco conversando um com os outros, ferindo-se, se ferindo e ferindo os outros, e só alimentando cada vez mais traumas em cima de traumas, feridas em cima de feridas. Então a gente precisa examinar bem como é que a gente está educando a nossa afetividade, educando a nossa inteligência. A gente vive no Brasil uma situação que as pessoas têm uma preguiça enorme de ler, de pesquisar profundamente, mas as pessoas querem optar em todos os assuntos.
são os palpiteiros de plantão, né? Eu lembro que uma vez eu fui para uma missão lá no interior de Chorozinho, e o rapaz que veio me buscar, o senhor, ele nessa época estava um debate sobre a reforma da Previdência, né? E ele começou a puxar o assunto, eu falei, irmão, você sabe alguma coisa? Porque estava começando ainda o assunto. E você já leu sobre a reforma? E aí ele falou, não. Eu falei, eu também não li. Então, vamos mudar de assunto, porque nem eu sei, nem você sabe. Como é que eu vou falar de uma coisa que você não sabe e nem eu? É apenas a gente estar aqui conversando igual duas pessoas insensatas. Você não acha, não? Ele concordou e nós paramos e mudamos de assunto. Ou seja, a gente tem essa mania feia de querer opinar sobre tudo. Como é que eu vou opinar sobre futebol se eu não entendo nada sobre futebol? Eu às vezes, não entendo nada sobre futebol. Eu vou opinar por quê? A gente precisa se colocar no nosso devido lugar. A gente percebe que hoje dentro da igreja, as pessoas estão muito presas às palavras tipo assim, nós temos que falar do social, nós temos que falar das coisas concretas. Mas eu pergunto para vocês, será que Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, um dos homens mais extraordinários na vida de oração, na vida de santidade, na vida de sacrifício, o que ele fez não foi concreto? O hospital que ele deixou, até hoje é um dos maiores do mundo. Santa Teresa de Calcutá, que tinha uma profunda vida de oração, e quando as irmãs questionaram ela, porque estavam rezando muito e trabalhando pouco, ela, vocês estão rezando muito? Estão trabalhando pouco? Tá certo, então vamos rezar mais 2 horas, mais 1 hora, vamos aumentar 1 hora de oração diante do Santíssimo. Porque se vocês acham que estão rezando muito, é porque de fato estão rezando pouco, né? Por exemplo, São João Paulo II, ele passava 7 horas, muitas vezes, diante do Santíssimo Sacramento. E esse homem foi o homem que mais viajou. Foi um dos papas mais missionários da história da igreja. Quando nós olhamos para a irmã Dulce, é uma irmã de uma vida de oração profunda. E olha a obra missionária de caridade dela. Quando nós olhamos para tantos outros, São Camilo, homens de profunda vida de oração, aí as pessoas hoje vêm com um discurso comunista, socialista, e achando que descobriram a roda, e de uma forma sem fé, não, nós não vamos rezar não, vamos fazer, vamos para a prática, vamos logo resolver as coisas. O cristão, o católico, não é um ativista, não é só fazer por fazer. Nós temos que fazer movido por Deus, movido pela graça. A doutrina social da igreja, ela não despreza a doutrina da graça. A doutrina social da igreja não despreza a doutrina moral. Então, vamos parar de loucura dentro da igreja, né? Principalmente nós leigos. A gente fica se comportando como se fosse um monte de pessoas de ONGs e com um monte de ideologias, e esquece do sobrenatural. Será que nós estamos pensando na nossa santificação, na santificação da nossa família, na salvação dos outros que a gente tem que evangelizar? Ou a gente está agindo igual qualquer pagão, qualquer pessoa que não tem religião alguma, e a mesma coisa? Esse relativismo tem entrado, infelizmente, dentro da igreja. Nós estamos normalizando tudo. Normalizando o pecado, normalizando a falta de oração, normalizando um discurso, muitas vezes, em nome de uma doutrina social, e a pessoa fala muito, não, isso é a doutrina social, mas pergunta a pessoa, qual foi os documentos da igreja que ela leu sobre a doutrina social, que ela não leu nenhum. Pergunta se ela tem um compêndio da doutrina social da igreja, ela não tem. Pergunta se ela sabe definir o que é doutrina social, ela não sabe. Só sabe dizer jargões. Então, cuidado com essas falácias. Tá bom? Então, vamos
ter muito cuidado, porque se a gente se preocupa muito com o social, mas não se preocupa com a vida eterna, essa preocupação social é vã. Mas já quem se preocupa com a vida eterna, sem dúvida, isso vai refletir na vida dos outros. Isso não tem como contestar. Olhe para a vida dos santos e vejam quem construiu os maiores orfanatos, os maiores hospitais, os maiores meios de cuidar dos pobres, dos moribundos, das crianças, dos órfãos, das viúvas, foram os maiores homens orantes, as maiores mulheres orantes. Não foram ativistas revolucionários, foram homens e mulheres santas. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.